Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje aqui com o Gustavo Pinheiro, PGP. Muitíssimo obrigado, Gustavo. Valeu mesmo. Satisfação por estar com você. Você é acostumado a entrevistar. Hoje você vai ser entrevistado, beleza? Para quem não te conhece, Gustavo Pinheiro, quem é você? Primeiro, satisfação é toda minha. Obrigado, Claudinei. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui na Praça Dr. João Pinheiro, no centro de Caeté, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é padroeira de Caeté, que é referência para os caetenses, é referência para Minas Gerais, primeira igreja em alvenaria de pedra do Brasil, um orgulho aqui para Caeté. E estar aqui junto com você, junto com o público, é uma satisfação muito grande. Você perguntou quem sou eu? Quem é você? Não, na verdade, eu acredito que o pessoal de Caeté, a maioria do pessoal de Caeté, você tem um programa PGP com audiência muito boa, então muita gente conhece, mas para quem não te conhece, fala quem é você, quem é você? Meu nome é Gustavo Pinheiro, eu sou jornalista, moro em Caeté, trabalho em Caeté, eu apresento um programa jornalístico nas redes sociais, toda quinta-feira, que é o programa PGP. PGP por quê? Programa Gustavo Pinheiro, é um programa de reportagens e de entrevistas e que tem o objetivo de levar ao público informação, prestação de serviço, a notícia correta, apurada e plural. E vai ao ar? Toda quinta-feira, às 7 da noite, pelo horário de Brasília, e também tem flashes durante a semana, em texto, em foto e em vídeo. É um programa em vídeo produzido aqui em Caeté, com vários parceiros, uma equipe de jornalistas, de comentaristas, enfim, uma equipe, um time de ouro. Eu chamo de time de ouro porque é um time aguerrido, é uma equipe que não se vê pessoalmente quase nunca, mas sempre se vê online, sempre produzindo conteúdo aqui em Caeté, na capital, enfim, levando a população de Caeté, ao público de Caeté, ao público do PGP, do Jornal Caeté, também o nosso parceiro de mídia, a informação sobre Caeté e região. E vai ao ar também simultaneamente ou posteriormente? No Jornal Caeté, vai ao vivo, juntamente na página do PGP, ou é gravação no Jornal Caeté? Somos um pool de mídia, pool de streaming, que vai ao ar ao vivo, simultaneamente, na página do PGP no Facebook e na página do Jornal Caeté, que é do meu amigo jornalista Kleber Santos. Inclusive passou por aqui, tem entrevista dele também, pessoal. Pois é, o Kleber é um parceiraço do PGP, e quinta-feira, deu horário, começa a transmissão tanto na página do Jornal Caeté quanto na página do PGP e posteriormente na página do nosso parceiro de mídia, o Caeté Notícias. O PGP é o que? Arroba Programa Gustavo Pinheiro. Arroba Gustavo Pinheiro. No Facebook. No Facebook, no Instagram? Instagram é minha página pessoal, arroba Gustavo Capital. Está no YouTube também? Está no YouTube, arroba Gustavo Capital, a prioridade nossa. Por que Gustavo Capital? Por que Gustavo Capital? Olha, eu tenho 35 anos de idade. Meu primeiro contato com o meio de comunicação foi com o rádio. Foi primeiro aqui na rádio local daqui de Caeté, daqui a pouquinho... Rádio Lazafá. Rádio Lazafá FM. Daqui a pouquinho eu falo desse período. Por que capital? Porque eu tive a honra de conhecer o radialista Wilson Dutra, saudoso Wilson Dutra, que já nos deixou, infelizmente, mas deixou saudades. Eu conheci o Wilson Dutra, eu me lembro que a minha avó, ela falava, olha, tem um senhor de Caeté que fala na Rádio Capital. Rádio Capital AM 570 kHz. Ela já não opera mais aqui em Belo Horizonte. Em nenhuma frequência? Nenhuma das frequências? Ela foi vendida com a questão da crise financeira e da compra de emissoras, sobretudo por entidades religiosas. A emissora de São Paulo resolveu vender a estação de Belo Horizonte, mas a capital existe em Brasília, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, em BH, na Praça BH não. Aí, eu não sabia onde o Dutra morava, voltando a falar, né, o Wilson Dutra, mas ele tinha um programa na rádio, é o que eu sabia. A minha avó havia me dito que tinha um radialista de Caeté que falava na Rádio Capital. Eu, curioso, lá com os meus
13 anos de idade, descobri que o Dutra morava no bairro de Cidade Jardim, aqui em Caeté. Fui até a casa dele, eu o conheci, nós sentamos, conversamos. Ele tinha... Isso com 13 anos, tá falando? Eu tinha uns 13 anos de idade, por aí. E conversando, perguntando, sempre curioso, como é que funcionava a rádio, porque eu, naquela idade, eu não tinha a menor ideia de como que funcionava uma estação de rádio. E aí, surgiu um convite do Dutra para que um dia eu fosse até o estúdio da Rádio Capital, que naquela época funcionava no Barreiro de Baixo, em Belo Horizonte. Fui até a rádio, falei um pouquinho, adorei ter falado. Falou o quê? Do nada, oi, eu sou o Gustavo Pinheiro. O Dutra convidou, deu bom dia. Entendi. E assim, sou de Caeté. Um abraço para Caeté, um abraço para minha avó Anitta, que é quem me fez ter contato com o Wilson Dutra. E aí, desde então, a paixão pelo rádio aumentou, cresceu ainda mais, ficou muito maior do que já era. Mas o que despertou a paixão foi o quê? O fato de você ter aquele microfone, foi a estrutura, a possibilidade de falar com milhares de pessoas? O que despertou em você? Eu sempre ouvi rádio. Eu sempre ouvi rádio. Eu sempre gostei de ouvir e de tentar entender o funcionamento. Então, por exemplo, eu editava fita cassete, pegava um aparelho de um deck. Hoje em dia ninguém usa mais fita cassete. Pois é, aí 2 fitas e eu editava, ia tentando entender como é que funcionava uma edição. Isso ainda na adolescência, né? 12, 13 anos. E até visitar um dia uma estação de rádio. A primeira estação de rádio que eu visitei foi aqui em Caeté, a rádio Lazafá FM, que é a rádio comunitária, da qual nós temos muito orgulho, que é uma rádio comunitária, é uma rádio outorgada pelo governo para funcionar e muito bem prestando serviços à comunidade. A Rádio Capital era uma rádio comercial, ela é uma rádio comercial. Ela não existe na Praça BH, mas ela é uma rádio comercial com uma estrutura muito maior, com a cobertura esportiva, com os programas, a transmissão tanto no estúdio quanto em rede, via satélite, e isso foi gerando mais ainda interesse pelo trabalho. Hoje é trabalho, antes não era. E aí eu ouvia muito a rádio Guarani FM, que também, infelizmente, não existe. Eu cresci ouvindo a rádio Guarani FM. A minha família, que bom. Mas aí a gente está falando sobre rádios que tocam música, né? Então não tinha muito questão de notícias, né? A Rádio Capital, pelo que você falou, a Rádio Capital não conhecia. A Rádio Capital, ela quase não tocava música. Era noticiário, era jornalismo e esporte. Jornalismo e esporte. Música, muito pouco. A Guarani FM, a Rádio Guarani, eu ouvia muito porque, que bom, eu venho de uma família que me passou um legado cultural, educacional, que eu tenho dos quais eu tenho orgulho. E ouvir a Guarani, ouvir MPB, ouvir a música clássica, porque tinha um programa na Guarani. Lembrando que a Guarani também não existe mais, ela pertencia ao Diário Associados, e acabaram vendendo a rádio também para o grupo de igreja. Perdemos a Guarani, mas aí eu ouvia muito a Guarani, e muito mesmo, tanto é que eu fui até a Guarani, lá na Assis Chateaubriand. Um dia eu liguei, perguntei se eu podia ir visitar, e eu achava que a estrutura era uma coisa gigante, lotada de cabos e de equipe, de gente, porque a diferença entre a Guarani e a Capital é que na Rádio Capital era uma rádio que demandava uma equipe maior de trabalho, porque era tudo ao vivo, era aquela cabine, né? Um locutor de um lado, um vidro, e a técnica de outro lado. Isso num quarto, 4 metros praticamente, né? Tamanho disso aqui, tamanho do coreto, né? Praticamente, era isso, o estúdio, porque ainda tinha a redação. A Guarani, para minha surpresa um pouco frustrante,
ela era muito mecanizada, como toda rádio é hoje. Então eu achava que o cara que estava falando na rádio à meia-noite e dando o boa noite, dizendo agora meia-noite 1, estava na rádio. Não. Muita gente imagina isso até hoje, né? Mas aí eu descobri e eu fiquei um pouco frustrado. Aqui, só uma observação. Então terminou a parte sua da outra rádio, acabou. Ela só chegou lá. Perguntou um pouquinho do Capital, Gustavo Capital. Foi um apelido que eu ganhei na escola Promove, aqui em Caeté, no Céu Promove. Sim. Alguém passou a me chamar de Capital e assim ficou. Não tinha a ver com a rádio, não? Tem a ver com a rádio. Tem a ver com a rádio, porque eu falei na rádio uma vez, mas eu voltei à Rádio Capital. Entendi. Porque senão ficou meio solto essa questão. Nós pulamos para Guarani, mas esquecemos da rádio. Então, só pra gente finalizar essa questão da Rádio Capital, você esteve lá, deu boa noite, apaixonou. Eu dei um bom dia na Capital. Bom dia. E voltou depois mais vezes? Dutra, e voltei várias outras vezes e passei, inclusive, a me corresponder com o programa daqui de Caeté por telefone. Então eu não ia à estação, mas falava daqui de Caeté por telefone e mandava matéria gravada na época em CD. E editava lá no estúdio do Antônio Augusto, do Guto, na Rua do Sindicato. Então foi um período que findou-se, foi excelente, foi ótimo. Em relação ao Guarani, só concluindo, eu conheci a Guarani, a equipe da Rádio Guarani, eu via a técnica de trabalho, que era outra, que era muito interessante, muito profissional, com uma equipe muito capacitada. Tanto é que o PGP, o locutor das vinhetas do PGP, é da Guarani FM. Eu conheci, porque é o Luiz Fernando. Eu pensei assim, eu preciso de um locutor para poder abrir o programa e gravar as chamadas, enfim. Realmente a voz é grava com isso. Agora você falou isso, agora eu associei. Pois e aí o Luiz Fernando, eu ouvi uma vez na vida, né? E a gente se fala por telefone. E aquela questão, você grava uma lista de palavras, de frases, de horários, de tempos, e ele, como muito bom locutor que grava tudo, e o computador resolve uma boa parte do trabalho, mas que não é possível sem o talento e sem a capacidade e a voz possante do Luiz Fernando. Então o Gustavo Capital veio, só pra gente, a gente ainda não respondeu. Gustavo Capital veio da Rádio Capital, na escola chamada de Gustavo Capital. Apelido de escola, de colegas de escola que passaram a chamar de Capital. Então também essa sua passagem na Guarani também foi simplesmente uma passagem modesta, mas que você ali... Mera visita. Mera visita, mas que você conseguiu alguns contatos de amizades e tal, não é isso? Sim. Sim. E depois, posteriormente, chegando em Caeté, como que foi sua entrada? Porque, começando aqui, pessoal, lá do início, você começou antes do PGP na Rádio Lazafá. Então como é que foi essa entrada na Rádio Lazafá? Olha, na Rádio Lazafá também foram participações. Naquele período, enquanto eu tinha lá meus 16 anos, por aí. Quantos anos você foi? Vamos por partes. Foi algo momentâneo e que não tinha um compromisso profissional. Eu passei a trabalhar mesmo no jornal Opinião. A Rádio Lazafá então era só... não era remunerada, você fazia um trabalho. Naquela época eram visitas, eram participações, e eu me orgulhava muito de poder ir lá e participar. Isso sem ter programa, sem ter trabalho, sem ter nada fixo. Um dia eu passei a escrever no jornal Opinião. Isso tem muito tempo, muitos anos. Eu comecei a escrever no jornal Opinião quando a Opinião tinha 39 anos de existência. Hoje ele tem 55. E eu deixei o Opinião no ano passado, em 2022. No Opinião eu era repórter geral, escrevendo qualquer tipo de reportagem, entrevista, reportagem de cidade, de rua, de bairro, e ganhei uma coluna que tinha meu nome. Primeiro ela foi chamada, foi até o Justiniano que deu o nome de High Society. High Society. Já chegou a ter esse questionamento da pessoa querer influenciar na sua pauta? Ou você que construiu essa pauta baseado no que estava acontecendo e tal? Não, depende, porque vamos separar as coisas. A coluna era uma coluna que eu escrevia as minhas notas, meus textos, claro que com a supervisão do editor,
e colocando fotografias de eventos. Aham. E Então, é por isso que eu tô falando. Nem sempre eu ia aos eventos. Aham. Ah, sim. No início eu ia mais. Aí eu imaginava que algumas vezes você ia ao evento. Eu ia a alguns, Ah. porque a minha coluna durou 13 anos, mais ou menos. No início eu ia, gostava, mas nem tudo eu ia. Mas aí que tá vendo? A gente falando com o pessoal, o público que não tá envolvido no jornalismo, as pessoas imaginam que sim, a pessoa estava lá. A gente comentou da rádio, que muitas das vezes o locutor não está na rádio, não está na locação, né? Exato. Está em casa, então é uma coisa gravada. Nesse caso também a gente imaginava, e eu acho até bom, tá? Pra imaginação do quem tá lendo, que quem escreveu estava no evento. Então aqui é meio que você destrói os sonhos imaginários de muitas pessoas, entre as lojas, tô zoando. Mas, você falando isso, é até... Mas geralmente a foto... Novo, mas é novo geralmente pra quem... a foto ela ganha crédito. Uhum. A coluna, ela tinha uma importância, para mim, claro, evidentemente, para o jornal, que é uma questão comercial, gera interesse no público, se gera interesse no anunciante. Se é uma página que ela tem visibilidade, acaba que atrai também olhares do anunciante. E isso é bom para o jornal, é bom para a publicidade e quem ganha é o leitor. Agora a reportagem, as matérias, as entrevistas, as reportagens que não são da coluna, essas sim muito me interessavam, porque eu gosto de entrevistar, eu gosto de escrever. Então além da coluna é um trabalho, um mero trabalho. As reportagens também, o formato é outro, o texto é outro, mas eram trabalhos e eu sempre preferi reportagem. A coluna passou a ter um outro enfoque, que é o de fotografia, que é algo do qual eu tenho pouco orgulho, porque apenas fotografia e pouco texto, fica parecendo revista Caras. E eu não vou sair de casa para poder ir fazer caras. Eu prefiro escrever. E o jornalismo, a notícia é conflito. O jornalismo é conflito. Não é assessoria de imprensa. E aqui em Caeté, às vezes, há uma... Não só em Caeté, em muitos lugares. É isso que eu ia falar. A maioria das cidades metropolitanas, os jornais locais são uma extensão da assessoria de comunicação, porque muito conteúdo que vem dessas é jogado cru. Às vezes você percebe que é até cru. Você entrar na notícia na página da prefeitura e na página dos jornais locais, você vê que praticamente nem teve edição, né? Então, para que serve o jornal? Noticiar e reportar. E quando você diz que a notícia sai crua, então para que serve o jornal? Se ele publica um release? Eu não devo, se eu receber um release, eu recebo release todo dia. Aqui ó, hoje, na data dessa gravação, vários releases chegaram. Eu posso publicar um release? Posso, mas não devo publicar um release. Mas deixado, né? Eu devo trabalhar para poder apurar a informação senão você vai se tornar uma extensão da assessoria de comunicação. Aí que entra essa questão que a gente está falando, né? Quem ganha com isso é apenas quem está mandando o release. Exatamente. Isso não é jornalismo. Então o contraditório, o duvidar, o questionar, o perguntar, ele deve ser exercido o tempo todo. Perguntar não ofende, questionar é obrigação, notícia é conflito. O caminho natural de todo jornalista que fica muito tempo num veículo de comunicação é quando ele sai, ele tende a criar algo dele. É o que aconteceu com você, o Cleber Santos também, né? Ele também criou o jornal dele, né? Tem entrevista com ele, pessoal, vou deixar linkado aí embaixo aí. Você criou o PGP, né? Algum momento você pensou em criar algo impresso na cidade? Não. O PGP, ele não foi criado após minha saída do jornal. Não, mas o foco maior está sendo agora, né? Sim, o PGP, explicando, PGP, Programa Gustavo Pinheiro. Ele nasceu na rádio Lazafá, ele vai completar 5 anos agora, 5 anos de programa, agora em junho, Ele começou na rádio com um programa de reportagem e de entrevista. Inclusive, era um programa que era feito na redação do Opinião, porque ele ia ao ar na sexta-feira de manhã, e ele era gravado até a meia-noite, 1 da manhã,
por aí, Na redação do Opinião. E ele ia ao ar na rádio gravado. E era eu entrevistando alguém, como estamos aqui agora. Mas lá tinha uma acústica boa lá pra você gravar? A gente dava um jeito, né? Dava um jeito. E aí, ele era todo roteirizado, né? Gravado, durava meia hora, 35 por aí. E começou a surgir a oportunidade de fazer parceria com outros jornalistas, com mais gente. E assim foi. O programa foi crescendo, melhorando e até ir para o audiovisual. Que isso foi na época da pandemia. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque é o seguinte, a ligação de quando você sai de uma... Você está há muito tempo... não falando só você, todo só de Caeté. A maioria das vezes, quando a pessoa fica muito tempo no veículo de comunicação, ela começa a ter visões diferentes da edição, do jornal, né? Da redação. E ela, geralmente, quando ela sai, ela quer criar algo diferente. Ela não quer simplesmente ir para outro. Mas eu sempre ela quer criar algo dela. Não, e isso aconteceu com você. Não, mas você já tinha jornal. Beleza. Mas você tem um foco maior, reformulação maior, não? Eu sempre tive discordância no Opinião. Uhum. Eu dizia pro editor, falava, a decisão é sua. Eu respeito, embora não concorde. Uhum. É normal, né? Claro. É normal. Porque é um ambiente rico de diálogo, de conversa, de debate. É para isso que a gente está lá. Você foi processado alguma vez, não, né? Não. Olha... Não, fala assim, por algum comentário, alguma coisa assim. Cara, eu trabalho tem 16 anos na comunicação e nunca tive que publicar uma errata. É mesmo? Nada? Nunca? Errata, nem política? Não. Errata não. Porque uma coisa é você não concordar com o que eu falo, com o que eu escrevo. Você pode não concordar. Agora, me desmentir, dizer assim, aquilo ali é mentira. Aquilo que está escrito é mentira. O direito de resposta, ele é regulamentado por lei. Não, mas você já passou por isso. Você já teve da resposta? A opinião já deu espaço para alguém que não concordou. Mas você, relacionado à sua coluna, já teve já? Não. Não faça só na opinião, não. Fala de qualquer trabalho seu jornalístico. Não, eu só trabalhei na opinião. Não, mas nas redes sociais hoje, o seu currículo hoje, do PGP, você precisou de fazer alguma coisa de... Não. Não, né? Não. Primeiro porque é o seguinte, veja, eu escrevia no jornal reportagem. Reportagem não tem opinião, não tem adjetivação. Na matéria eu não acho nada, eu não acho legal, não acho feio, não acho bonito, não acho grande, não acho pequeno. É a notícia. A notícia objetiva. A coluna já me permite opinar. A coluna minha é uma coluna em que eu posso escrever textos sobre os quais me interessam. Já aconteceu de alguém não gostar e pedir para esclarecer alguma coisa, e até usando o tom de direito de resposta. Lembrando que direito de resposta é algo regulamentado por lei. E quem determina é um juiz. É um juiz. A pessoa, quer dizer, ela tem que processar o jornal, o jornalista, pedir e o juiz tem que conceder. Mesmo assim, o jornal pode recorrer da decisão e... Alegando ferir direito, né? Enfim, aqui em Caeté isso nunca aconteceu. O opinião já... Mesmo porque imagina se você conversar com o diretor também, mas talvez você consiga, né? Não sei, depende, não sei. A gente sempre teve discussão, quando eu falo discussão, é conversa, diálogo. Sempre teve discussão. Eu sempre fiz questão de colocar a minha opinião com respeito, com muito respeito, mas dizendo, olha, a sua posição é essa, eu não concordo, mas é a sua decisão. Isso funciona porque há uma hierarquia em qualquer empresa. Há uma hierarquia, a gente respeita a posição do nosso chefe direto. E em relação a direito de resposta, a erro ao noticiar, eu já errei nome, data, cálculo matemático. Agora, errar informação, dar uma notícia errada. Esse cálculo matemático foi uma encheção de saco, né? Que o pessoal gosta de pegar no pé, né? Às vezes o erro de português ele é menos sentido que o em matemática, né? Já errei com o Calil uma vez. Pois, eu entrevistei o Alexandre Calil e
Só que essa parte ela não foi ao ar, porque foi gravada a entrevista, foi gravada um dia antes. E a gente tava fazendo conta lá e eu falei, ele falou o número, eu falei, era uma soma tão simples, e eu errei. Mas eu acabei que eu peguei aquele recorte e coloquei no ar, não na entrevista, porque a entrevista era séria, mas depois, né? Aqui, dentre as pessoas que você acha assim, nossa, essa pessoa aí, entrevistei essa pessoa, então hoje me sinto realizado. Quer dizer que meu trabalho é respeitado, porque o Calil não vai dar entrevista pra qualquer um. Tô falando só um exemplo, tô falando que Calil é a melhor pessoa que você entrevistou. Mas você já teve aquela pessoa que foi uma virada de chave onde você falou assim, pô, agora eu tô bem, agora eu sou um repórter mesmo, agora eu sou um jornalista. Você teve essa virada de chave, cara? Não. Nunca, não? Não. Pra você todos são iguais? Pra mim, outro dia, eu não me lembro em qual que era o foco, não me lembro o que era que estava sendo discutido. Lembrei-me. O cara falou assim, como que se entrevista um governador? Como assim? Eu falei, como eu te entrevistaria? Todos nós, perante a lei, somos iguais. Respeitamos a Constituição brasileira. Todos somos iguais. E é claro que entrevistar uma personalidade, Mário Sérgio Cortella, muito me honrou entrevistar o Mário Sérgio Cortella. Mas não me torna melhor do que ninguém. Não, mas não é isso, Gustavo. Eu falo o seguinte, só. Você parar lá na rua e entrevistar uma pessoa, um transeunte normal, é uma coisa, diferentemente um governador, um presidente, é totalmente diferente. Sério que você acha... O linguajar que você usa vai ser o mesmo? Você não vai pensar assim, pô, essa aqui pode ser minha virada de chave jornalista, as pessoas podem me respeitar mais, me ver mais. Você não tem isso, não? Eu não penso em fama. Não é fama. Eu não penso em... É respeito. É porque se você... O respeito... Mas, por exemplo... O respeito, ele deve ser dado a todo mundo. Não, mas se o Calil te deu entrevista, não foi do nada, não. Ele deve entrar no seu perfil. Esses caras, assim, eu já entrevistei esses caras. Os caras eles não dão entrevista assim de qualquer jeito. Eles querem saber quem é você. Então você não teve essa... duas entrevistas. Com o Calil. O Calil. Então, o governador também duas. Normal, então você acha normal? Olha, eu parto do princípio de que eu tenho que ser profissional. Profissional a ponto de ser respeitado pelo meu trabalho. Não é fácil conseguir entrevista com pessoas de renome. Chegamos a uns... Claro que... Mas chegamos aonde? Porque quando você entrevista o Calil, depois você pode dar carteirada. Que o jornalista tem carteirada sim. Se você vai entrevistar fulano, a fulano tá tipo, quem que você entrevistou? Você vai e joga o link pra ele, eu entrevistei fulano aqui, ó. Automaticamente, vou dar entrevista pra ele. Porque infelizmente no jornalista tem sim. Pelo menos é o meu ponto de visão. Se você não tiver um currículo de entrevistas de pessoas, você não falar assim, não, já entrevistei tal pessoa assim, então bora conversar, a pessoa não dá entrevista pra você. Então o jornalista que sai da faculdade hoje, ou então independente, ele tem muita dificuldade de chegar. O cara tem que começar sim entrevistando uma pessoa na rua, entrevistando uma pessoa online, entendeu? Para depois ele chegar a querer entrevistar o governador, o presidente, entrevistar um artista de renome no cinema. Não sei qual é a sua visão, mas pelo que eu percebo, para você abrir o caminho, você tem que ter um currículo nesse sentido. Porque senão as pessoas não estão em entrevista. Não sei como é que é o seu leque aí, as pessoas já te conhecem, então fica mais fácil. Mas tem as pessoas, para você chegar nela, você tem que apresentar um currículo. Senão elas não vão dar entrevista para você. Entendi. Eu entendi, embora eu não concorde. Por que eu não concordo? Porque eu sou um repórter independente. Hoje eu tenho a minha empresa, o meu programa. Me orgulho de ter trabalhado no Opinião. E eu acho que o fato de entrevistar uma pessoa famosa ou um anônimo depende muito da história que o repórter quer contar, do que ele está querendo levar para o público. Porque quem está na rua passando ali pode ter uma história muito mais interessante do que a de uma pessoa famosa. E eu sinto que entrevistar, eu adoro entrevistar. Hoje eu estou sendo entrevistado, estou numa situação completamente adversa. Mas você já foi entrevistado outras vezes,
Em vídeo já? Cara, Primeira vez em vídeo. eu não me lembro. Aí, ó, que bom, é exclusivo. Por Não isso que eu me tenho de trazer polêmica, por isso que eu quero trazer polêmica. Aos pouquinhos nós vamos conversando aqui, não batendo, o pessoal te conhecer. É isso mesmo, é bom. É fácil para jornalista, você sabe como é que é o jogo jornalista. Pois é. Então assim, voltando à questão de entrevista. Entrevistar gente conhecida, político, empresário, artista, para mim todo mundo é igual. Todo mundo é igual. É claro que o processo da entrevista é outro. Você tem que fazer contato com a assessoria de imprensa, isso aí demanda tempo e tal. Mas na hora da entrevista... Não, Gustavo, isso aí eu concordo com você. Senão pode ser que eu tô sendo preconceituoso. Não é. Nessa hora da entrevista todo mundo é igual. Qualquer pessoa é igual. Eu falo o processo, por exemplo. Vamos imaginar assim, o Eduardo Costa vem em Caeté, né? Se o Eduardo Costa, o cantor? Cantor. Sim. Se você ligasse para a assessoria de imprensa dele, falar, aqui é fulano de tal. Se você não tiver um currículo de entrevista, você não vai entrevistar ele. Porque eu também entendo o cara. Claro. Eu entendo esse cara porque é o seguinte, tem entrevista que é chata. Imagina o cara dar entrevista com 10 pessoas que perguntar a mesma coisa. Então, geralmente, a assessoria de imprensa, ela pesquisa quem é a pessoa. Entendeu? Eu falo assim, porque eu entrevisto e você também entrevista. Então imagina o seguinte, você já tem um currículo muito bom, então você chega em muitas pessoas facilmente. Mas uma pessoa do início... Não é fácil. Você acha que não? É difícil ainda? Minha lista de telefone, ela tem... Eu sei, mas ele tem que ser... Às vezes o artista, ele quer dar entrevista, mas o assessor não dá. Já aconteceu muito isso. O cara falou, vai lá, beleza, eu te mandar um número aqui, só marca com o meu assessor. O cara nem responde, cara. Então, às vezes, o assessor de imprensa, às vezes ele tem um corte que é o seguinte, é só mídia. Você tem, ainda mais hoje. Hoje, se você não tiver muitos seguidores, certo tipo de artista não chega em você, você não vai chegar até ele. Porque o assessor de imprensa, ele já vai nesse primeiro corte, que é muitos seguidores. Audiência, a palavra é essa, obrigado. Ele quer audiência, ele não quer um bate-papo cultural, ele não quer um bate-papo. Mas o artista quer, mas o cara não quer. Isso é relativo. É nesse ponto que eu tô falando. Não tô falando que o cara é melhor ou pior, não. Melhor ou pior, não. Quando você chega frente a frente com o cara, pra mim poderia estar quem quiser aqui, Elon Musk, Lula, Bolsonaro, conversar a mesma coisa. A questão é, pra chegar nessas pessoas é foda se você não tiver um currículo. É isso que eu falo. Você, eu acho que tem um currículo. É um processo. Então você não preocupa com isso, é isso que eu tô falando. Não, é um processo que é natural, você pleitear a entrevista com as pessoas, dependendo da necessidade também. Porque eu não tô à caça de entrevistados, não. Depende da circunstância e depende do porquê. Tem que ter um porquê. Tendo um porquê, por exemplo, estão aqui na praça. A Takai cantou aqui com a Orquestra no Preto. Foi no ano passado. Eu entrei em contato com a assessoria, pedi entrevista e ela concedeu. Ela e o maestro Tófolo. E foi a segunda vez. Não foi, a primeira foi para rádio, a segunda para o streaming, em vídeo. Takai, a Fernanda Takai. Eu tenho o telefone dela? Não tenho. Tenho o telefone do assessor dela. Ela deu entrevista? Deu. Aí vamos lá, audiência. Ela prefere falar para quem? Para Globo ou para o PGP? Não sei, tem que perguntar para ela. Agora, quem tem mais audiência, a Globo ou o PGP? Mas assessoria de imprensa, quem vai escolher? Quem tem mais audiência, a Globo ou o PGP? A Globo. Ela falou para quem? Para Globo e para o PGP. O PGP tem uma ínfima audiência em relação à Globo e em relação a outros canais. A questão é a qualidade da audiência. Nem sempre. Claudinei, Claudinei, se formos pensar em quantidade de seguidor, eu estou tratando o público como número. Número, exatamente. Com manada. Uhum. Eu também concordo, eu acho também. Eu tenho que respeitar o público. Seja para uma ou duas pessoas, a pessoa que está acompanhando, eu tenho que respeitá-la. Ela é público, ela é espectadora. Eu tenho que levar a informação correta, apurada e plural. Se 50 mil vão ver, ou 2 mil, ou 10, eu vou fazer com o mesmo esmero, com o mesmo profissionalismo. Então quando alguém diz assim, mas você falou com o Cortella, falei. Em Caeté, sim, Caeté. Falou com o político A ou B, sim, falei. Mas como é que é? Uai, como é que é? Eu me preparo, eu pesquiso, monto a pauta e entrevisto.
boa noite, fulano. Pergunta 1, pergunta 2, 3, 4, boa noite, obrigado, tchau. E agora vamos para a próxima pauta. Então, não tem dessa de achar que porque eu entrevistei alguém, eu vou me tornar importante. Eu falei no contexto da pressão de você. No jornalismo existe essa pressão, ela é camuflada, onde você tem que ter um currículo para você chegar em certas pessoas. Por exemplo, aqui no exemplo, né? Por exemplo, para você chegar em alguns tipos de artistas, vamos falar da Globo, algum artista de cinema, os caras, eles querem, e a assessoria de imprensa fica em cima disso, que você tenha um público para onde eles vão falar. Eles vão falar, claro. Entendeu? Mas assim, aí depende do que o cara tá fazendo, o repórter, né? A pergunta é, por que eu vou entrevistar um ator da Globo, uma atriz da Globo? Ela vai vir a Caeté? Vão gravar aqui na região? Ou vir ao Ouro Preto, a BH? Não, mas por exemplo... Aí, por exemplo, vai ter uma peça em Sabará? Não, mas é lógico. Aí, se por exemplo... lógico, tem que ter, se por exemplo tiver direta. um motivo, aí fica mais fácil. Agora, eu não vou pegar meu telefone e ligar pro Rio e pedir para entrevistar qualquer. Não, Gustavo, eu falo assim, se estiver em campanha e estiver em campanha passar pro Caeté. Eles falam. Entendeu? Eles falam, dão entrevista. É isso que eu tô falando. Eles falam, tem artista que não, cara. Ah, não, claro, tem. Tem artista que não, tem artista que não vai, cara. E eu falo que você é frustrante, sim, não sei você, mas quando você é chato ouvir um não, cara. Você fala, pô, velho, por que o cara vai dar entrevista? O cara já tá aqui 10 minutinhos, o cara pra conversar comigo? A gente fica puto da vida. Não sei, você fica? Não. Não, fica não? Foda-se, o cara... Eu acostumei. Acostumou, o cara falou que não é não. Eu já me acostumei a esperar também. A esperar. Eu brinco que eu mando um e-mail, não tem agenda, tá bom, vou esperar. Mando outro, e eu sou muito insistente. Muito mesmo. Cobro. Cara, eu pra poder obter a entrevista, a sonora, é na base da cobrança, cobrando, ligando, pedindo, mandando e-mail, muito e-mail, WhatsApp, para quando tem da pessoa, da fonte. E uma hora consegue. E tudo que eu falei, Gustavo, é só para chegar a nenhum assunto. Por que os grandes artistas que vêm a Caeté não dão entrevista aqui? Essa é o ciclo que ia chegar. Por que os grandes artistas, quando vêm, Erasmo Carlos, Zé Ramalho, velho, fui no show do Zé Ramalho, tentei falar com o Zé Ramalho, nada. Quem mais? Muitos artistas que vêm famosos aí não falam com a gente. Então só vem cá tomar meu dinheiro. Olha, vai embora. Eu não fui. Salve, Erasmo. Nossa, show bom. Eu fui. E é um dos últimos shows dele em vida, tá? Exatamente, Eu não estive no show dele em Caeté. Aliás, eu não tenho saído muito, eu não tenho ido a shows. Por quê? Você é caseiro? Não é essa questão. Depois da pandemia mudou um pouco. Passei a sair muito menos mesmo. Mas assim, o fato de o artista não querer dar entrevista, eu respeito o artista. Eu respeito porque é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. É direito dele de querer dar entrevista ou não. Mas o pensamento dele muda depois que fica famoso, né? Porque quando não é famoso... Sempre. Porque quando não é famoso, o que eu recebo de direct é me entrevista, vamos entrevistar. Mas aí não é que a pessoa fica famosa, aí a visão muda, né, Gê? É isso que eu tô falando. Mas não vamos fugir da pergunta, não. Por que os artistas que vêm a Caeté não dão entrevista pra gente? Pra gente quem? Ué, os repórteres da cidade, jornalistas da cidade. Pois é, eu não sei. Na verdade, a pergunta é, você tentou já? Já, eu acabei de falar que quando a Takai veio, ela deu entrevista. Não, eu sei, mas é um exemplo, mas é isolado, velho. Porque qual mais? Desse tempo todo que tem aí, dessa história nossa toda, desses 20 anos que você tem aí, quantos anos você tem de carreira? 16 anos. 16 anos. Então, isso eu tô te falando, quantos artistas vieram aqui? Bandas já vieram, muitas bandas aí. Por que os caras não podem ficar 10 minutos ali conversando com a gente? Pois é, cara, olha... Não tô pondo culpa não, talvez os caras também e também tem cara que é chato também, também é até bom não entrevistar. Eu não chamo de chatice, eu respeito quando ele não quer. Uhum. O único, eu não vou falar o nome aqui porque não é
O único artista que veio e que eu pedi entrevista com antecedência, porque tudo que eu faço é com antecedência. Tá certo. A Takai, eu não parei pra conversar com a Takai aqui na praça. Né? E eu não vi o show. Eu não vi o show, eu não pude comparecer ao show. Eu gravei com ela na semana. E ela tava em casa, tranquila, disponível, tava podendo falar, gravar. E tanto é que ela gravou, né? E durante o show, o cara tá cansado, já tá querendo preservar a voz, eu imagino. E aí, num determinado momento, um dia aí, eu falei com uma amiga minha, jornalista, falei aqui, tal banda vai vir a Caeté, e aí, sabe que rola? Porque ela é amiga do assessor de imprensa da banda. Aí ela tentou, ele já disse 10 dias antes, não vai dar entrevista. E eu conheço o artista, eu já fui a show dele antes, no Palácio das Artes, tenho foto com ele, já conversei com ele, isso há muito tempo, mas ele não quis dar entrevista. Não é porque ele é famoso, porque ele é rico, porque ele não quer, e é um direito dele, né? E isso não é só com o artista, é com qualquer pessoa, né? Ela tem que estar disposta a falar, ela tem que querer falar, ela tem que estar a par do que vai ser perguntado. Então é isso, pessoal. Hoje aqui conversei com Gustavo Pinheiro, PGP. Você deu pra falar tudo que você queria falar? Gostei aqui, olha. Aí, ó. Olha, pra aquela câmera, hein? Claudinei, muito obrigado pela oportunidade. Vou falar pra você. Que isso, aqui. satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. Tô grato de estar aqui na praça, conversando com você. Você já começou bem, já falando da cidade. Eu gostei, cara. Aqui, olha, eu desejo muito sucesso pra você. Parabéns pela iniciativa. Que bacana participar de um podcast. Adorei participar de um podcast. Vai voltar mais vezes. Tomara, meu primeiro e tomara que venha. Obrigadão, meu Gustavo. Valeu mesmo. Obrigadão, pessoal. Valeu. Assistam PGP todas as quintas-feiras às 19 horas no canal. Tem no YouTube, Insta, mas mais no Facebook, né? Facebook, né? Só procurar lá programa Gustavo Pinheiro, PGP, no Jornal Caeté, na página do PGP, Caeté Notícias e por aí vai. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Se não é inscrito, se inscreve aí, curta, compartilha e até a próxima. Tchau. Valeu, Gustavo. Valeu. Satisfação. Abraço.